Olá, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar para vocês as matérias do caderno de atividades, tá? Que vocês receberam essa semana. Então vamos lá. Vou falar com vocês sobre as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagens? São estratégias literárias que um escritor pode aplicar em determinado texto e ele tem como objetivo fazer um efeito, na interpretação do leitor. São formas de expressão que caracterizam formas globais do texto, ou seja, eles dão ao texto um melhoramento. Então vamos começar com a primeira figura de linguagem, que é o pleonasmo. Nós temos dois tipos de pleonasmo. Nós temos o pleonasmo vicioso e nós temos o pleonasmo literário. Então, o que é esse pleonasmo? É uma redundância que pode ser proposital ou não em uma expressão e enfatizando-a. Por exemplo, observem essa tirinha aí. Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Você está com pleonasmo. Isso é grave, enfermeira? Quando ele disse, estou com uma dor que dói muito, ele aplicou um pleonasmo vicioso. É como se fosse uma repetição. Quando a gente fala de redundância, nós estamos falando de repetição. Se é uma dor, obviamente, dói. Morrerás morte vil na mão de um forte. Se morrerás, provavelmente é uma morte. Depois, o que é o que é? Um monte de político ladrão brincando em serviço. Pleonasmo. Quando a gente fala de político, geralmente a gente lembra da palavra ladrão automaticamente, né? Então é uma repetição, uma redundância. A outra figura de linguagem chama-se eufemismo. O eufemismo, ele é usado sempre em lugar de outra palavra que nós consideramos desagradável ou chocante. Então, nós usamos o eufemismo para amenizar determinadas situações. Então, por exemplo, quando nós substituímos morrer por partir desta para melhor, ir para junto de Deus, descansar, ou outras expressões que são semelhantes, nós estamos empregando o eufemismo. Então, é uma forma de suavizar. Olhem a tirinha. Esta casa parece ótima. Por que está tão barata? Achei! Parece que tem uns probleminhas estruturais. Então, nós temos aí uma forma de suavização também. Outro exemplo de eufemismo nós temos nesse slide aqui, ó. Querida, estou redemitido. Não fique assim, vai chocar as crianças. Diga, eu estou de férias coletiva. Então, o que acontece com essa tirinha? O marido, para não dizer que foi demitido da empresa, ele falou redemitido. E aí a esposa, ela pede que ele diga que está de férias coletivas, É uma forma de suavizar a situação. Outra figura de linguagem é a onomatopeia. O que são as onomatopeias? São os sons, A imitação de sons com fonemas ou palavras, ruídos, gritos, sons de animais, barulho de máquinas, etc. Elas são de entendimento universal. Aquele barulho do choro, barulho de alguém comendo, barulho de alguém com frio, Barulho da conversa. Geralmente a onomatopeia, ela aparece muito em histórias em quadrinhos. Então, essas palavrinhas que são relacionadas a sons, ruídos, gritos, sons de animais, são as onomatopeias. Depois nós temos a metáfora. A metáfora, ela é uma transferência de significado de um termo para outro e se baseia em semelhanças, tá? Ela é muito parecida com a comparação, porém a metáfora, ela é uma comparação subentendida, porque a conjunção como não aparece na metáfora, mas a gente entende que é um tipo de comparação também. Observem o pensamento do Fernando Pessoa. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Ele está comparando o pensamento dele a um rio subterrâneo, só que de uma forma
de semelhança, tá? Ou seja, subentendida. Depois aqui, ó, nós temos mulher boa, estrada ruim. Também é uma forma de comparação. Só que é uma comparação que é usada fora do seu sentido próprio, ok? Aí nós temos a outra figura que é chamada de comparação. A figura da comparação, ela é muito mais fácil de ser entendida porque nós usamos a conjunção como junto dela. Observem a primeira tirinha, a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Observem aqui, ó, que nós temos o como, porque ele é a figura da comparação. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, para comparação, sempre utilizamos a conjunção como. Outro exemplo, o governo tá que nem marido traído. Quando vai saber, já é metástase, né? Então, também existe uma forma de comparação aí dentro. A outra figura de linguagem que nós temos é a ironia. A ironia, ela é um instrumento da literatura que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa. A ironia, na verdade, a gente utiliza muito no nosso dia a dia, porque às vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra, e isso é ironia. Essas expressões mesmo são muito irônicas. Observem. Não diga, meu amor. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor, né? A ironia tá bem expressa aqui. E lá também, ó, nós temos a imagem do Moisés, né? E de um outro apóstolo. Moisés, para de sacanear. Então, nós temos a ironia. Aqui também tem uma ironia. Às vezes, sinto que tenho o pior trabalho do mundo. Olha lá o papel higiênico. Sim, sim, né? Nem longe de ser o pior trabalho do mundo. A outra figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole também, nós empregamos ela no nosso dia a dia. Por quê? Porque é uma expressão com uma ideia de exagero. Quem nunca falou? Ah, eu vou morrer de frio, eu vou morrer de sede, minha mãe vai me matar. Essas expressões que nós costumamos usar no nosso dia a dia são chamadas de hipérbole. Está muito calor, os jogadores estão morrendo de sede no campo. Ninguém morre assim, né? A tirinha. Pobre do meu gatinho, pegou 1 bilhão de pulgas. Olha o exagero, galera. Ah, nem devem ser tantas assim que não possa ser resolvido. Ele costumava ser branco. Então, a hipérbole são as expressões exageradas que nós usamos diariamente. Depois nós temos a metonímia. A metonímia é quando eu emprego um termo no lugar de outro, havendo entre ambos uma relação de sentido. Então, existem vários tipos de metonímia. Vamos lá. Nós temos a metonímia, que é do autor pela obra. Ó, gosto de ler Machado de Assis, que é o mesmo que falar, gosto de ler a obra literária de Machado de Assis. O que acontece aqui? Eu apenas substituí obra literária apenas pelo nome do autor. Então, isso é trocar o autor pela obra. O inventor pelo invento. Edison ilumina o mundo. Por que Edison? Porque é o inventor das lâmpadas. O símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. A cruz é o símbolo da religião. Lugar pelo produto do lugar. Fumei um saboroso Havana. Havana é a marca de um charuto. Efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Quer dizer, ele bebeu o veneno que o levou à morte. A causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu trabalho. Quer dizer, eu como o alimento que eu produzo. O continente pelo conteúdo. Bebeu o cálice todo. Quer dizer, bebeu todo o líquido que estava dentro do cálice. O instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones foram atrás dos jogadores.
Não foram os microfones. Quem que utilizam os microfones? Os repórteres. A parte pelo todo. Várias pernas passavam apressadamente. Quer dizer, várias pessoas passavam apressadamente. O gênero pela espécie. Os mortais pensam e sofrem nesse mundo. Quem são os mortais? Os homens. O singular pelo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. Quer dizer, as mulheres. Então usou a mulher, mas significando várias. A marca pelo produto. Minha filha adora Danone. Quer dizer, ela gosta do iogurte que é da marca Danone, né? A espécie pelo indivíduo. O homem foi à lua. O homem simboliza o quê? Os astronautas que foram à lua. O símbolo pela coisa simbolizada. A balança penderá para o teu lado. Usou-se balança porque é o símbolo da justiça. A marca pelo produto, né? Quando a marca acaba virando nome, também são metonímias, ó. O bombril, na verdade, é uma palha de aço. O cotonete, que na verdade são hastes flexíveis. A maisena, que nada mais é do que o amido de milho. O band-aid, que na verdade chama... O band-aid é marca, né? Curativo adesivo. O xerox, né? Que é máquina de fotocópia. O leite moça, que na verdade é o leite condensado. O miojo, que nada mais é do que o macarrão instantâneo. Então, a gente utiliza muito essa metonímia no nosso dia a dia. O Jeep, na verdade, é a marca. Os carros são os off-roads. Chicletes também é a marca, porque é uma goma de mascar. Também pode ser utilizada a parte pelo todo na metonímia. Pedir a mão em casamento. A gente não pede a mão, a gente pede a pessoa em casamento. Um instrumento pela pessoa que o utiliza, ó. Ela é um bom garfo, ela é boa de garfo, quer dizer que ela come muito. Paiê, seu cheque voltou, né? Então aqui também é um exemplo de metonímia. Não significa que o cheque foi para casa dele. Lá na transição bancária acabou não compensando. A outra figura de linguagem nós chamamos de antítese. A antítese são os contrastes, os opostos, tá? E aparece muito dentro de versos de poemas. Olha um exemplo de uma antítese. Os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Olha aonde que está os contrastes. Se o verso é livre, como que eles podem ser iguais? Então, o contraste, a antítese, ela sempre vai aparecer no mesmo verso. Depois nós temos a aliteração, que são utilizadas consecutivamente palavras com consoantes que produzam sons parecidos. O resultado disso é sempre um trava-língua. Ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Percebam que o R, ele está muito presente. Então, a aliteração, ela sempre vai acontecer dentro de uma frase, de um verso, aonde tem sons parecidos. Depois nós temos a assonância. A assonância, ao contrário da aliteração, é a repetição parecidas com vogais, tá bom? Vogais tônicas. O que são vogais tônicas? Aquela que soa mais forte. O recurso da linguagem é muito comum na poesia simbolista também. Então, olha só. Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Esse A, que está grifado embaixo, ele é o A tônico. Então, é a predominância dentro desse verso, tá? A repetição consecutiva de vogais tônicas com o mesmo som. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me coloco à disposição de vocês. Beijo, saudades, Prof. Carlise.